Bom, vamos lá. Amélia, não, você tem que pegar o microfone, isso. Boa tarde, obrigada pelas excelentes explanações de dois grandes palestrantes. Bom, a minha questionamento vai para o professor Tartucci sobre a questão dos tipos de assinatura eletrônica, né? Como o senhor bem disse, são três, né? A assinatura simples, que na verdade é uma assinatura eletrônica, a avançada, é, que vem daquele decreto que só se aplica a entes públicos, e como a assinatura do ponto .gov, né, professor, está dando tanto problema de validade, inclusive o STJ já decidiu, apesar do decreto dizer expressamente que não se aplica ao processo judicial. E a assinatura qualificada, que é aquela da MP 2200-2, que é da ICP Brasil. No capítulo do e-notariado, foi criado um quarto tipo de assinatura, que é a assinatura notarizada, né? Que é aquela que é utilizada exclusivamente para fins de escritura pública no âmbito do e-notariado, né? Aí eu pergunto se não seria melhor ou constar também desse artigo que fala do tipo de assinatura, incluir aqui a assinatura notarizada, que é um quarto tipo que inova no ordenamento. Excelente pergunta. Esse tema a gente debateu em audiência pública sobre o direito civil digital e a gente deve fazer uma mudança, a gente deve manter, na assinatura eletrônica, deve ficar o que é hoje, né, o 2027, AW com as modalidades, inclusive as modalidades que temos hoje. O 2027 AX, ele deve passar por uma alteração para ficar, eu já ouvi, deveria ficar do jeito que está por conta das fraudes que têm ocorrido com as assinaturas que não são a qualificada. Mesmo a assinatura avançada tem sido objeto de fraude. Sim, sim. Mas parece que o que vai prevalecer é que esse 2027 AX, quando ele exige a assinatura qualificada, ele vai tratar somente de atos de disposição de imóvel, né? Aí, se exigindo a assinatura... Mas é notarizado, né? Só um minuto, só um minuto. Eu não vejo que os dispositivos seguintes que tratam o e-notariado tenha criado uma assinatura separada, assinatura notarizada. Por quê? Porque quando a gente vai fazer uma escritura digital pelo e-notariado, eu já fiz algumas, a gente pode utilizar a assinatura qualificada, né? Não é uma assinatura separada. Inclusive, lá na audiência pública, acho que também é membro do IAB, essa questão foi esclarecida já com o doutor José Henrique, eu acho que é o nome dele, Barbosa. José Henrique Moreira, que participou da audiência pública. Eu não acho que tenha uma quarta assinatura, não é que interpreta assim, não interpreta assim, até porque o que a gente fez nesse livro do e-notariado foi só pegar a norma do CNJ e colocar aqui, e não se defende que exista uma assinatura separada. Então, eu não vejo essa contradição, né? Eu faço escritura pública digital, inclusive as minhas com frequência, e eu uso ICP Brasil. Agora, o que deve acontecer é que essas normas do e-notariado elas vão ser enxugadas. Inclusive, ele me mandou propostas de emendas recentemente, eu já encaminhei para a assessoria do Senado, né? O que eu falo aqui para vocês é o que eu tenho semana a semana, o que eu falei, o que eu acho que vai ficar, o que eu tenho ouvido dos assessores e o que eles ouvem dos senadores. Então, é o que eu digo aí, por isso que é a função social do contrato, o que eu digo é que aquelas letras dos princípios contratuais, 421A, B, aquelas vão cair todas, mas a gente está tentando manter um que você destacou aqui, que é de contrato coligado, que é muito importante. Então, o que eu trago aqui é o que eu tenho ouvido lá semana a semana, né? É importante que vocês saibam também, isso é realmente algo aí na UTC, que os senadores são, além do conhecimento técnico, eles são muito bem assessorados. E a equipe que a gente está trabalhando lá, que é a equipe do Leandro, da Lenita, agora tem o Henrique também, a melhor equipe do Senado. A melhor equipe do Senado foi colocada para trabalhar com a reforma do Código Civil. E os assessores legislativos também são muito bons. Então, a gente conversa toda semana. É um corpo primeira linha, concursados, são excelentes, né?
Então, isso é de enaltecer também, porque deram a melhor equipe do Senado. Eu acho que também não poderia ser diferente, né? Mas deram a melhor equipe para nós. Então, eu acho, na minha visão, que esse problema vai desaparecer. O Zé Henrique me mandou as propostas, eu já encaminhei para a assessoria. Ele fez, nesse artigo 2027 AW, algumas propostas de alterações que eu concordei todas. No 2027, a AX também ficar distrito para a escritura pública. E eu acho que ele até falou, eu acho que tem que cair o livro a parte de notariado. E eu expliquei para vocês por que não pode cair. A gente fica numa insegurança jurídica imensa. Que seja um artigo só um, para dizer assim, é possível a lavratura de ato notarial eletrônico na forma da regulamentação administrativa. Seja um, mas a gente precisa ter, porque a gente não tem legalidade alguma. Né? A gente tem uma norma do CNJ. Então, eu acho assim, que essas propostas que ele fez, atuou muito bem, inclusive, lá, serão adotadas e acho que a gente vai ficar com 1 ou 2 artigos, eu acho que seria necessário um segundo artigo para falar os requisitos do ato notarial, bem basicamente, e aí sem menção de assinatura. Né? Eu não acho que se criou uma quarta modalidade, porque a gente usa a assinatura do ICP Brasil, é qualificado, né? E acho que a gente não vai ter essa contradição. Excelente, professor, obrigada. Até porque o notariado representa 39,47% do total do livro de direito digital civil. Então, a gente não entendia porque que ele estava tão grande. Obrigada. A gente, assim, foi ideia minha colocar o e-notariado. O que a gente fez naquele momento foi só pegar a norma do CNJ e trazer. Então, para depois, no Congresso Nacional, a gente ter digamos assim, uma melhora do texto. Então, foi uma tática que a gente utilizou naquele momento de pegar a normatização do CNJ e esse livro vai ser, a parte final vai ser enxugada, a gente vai ficar só com o básico, que eu expliquei para vocês, né, qual foi a razão, a gente precisa ter um mínimo de legalidade para o e-notariado, porque não há. É uma insegurança muito grande hoje. Excelente pergunta. Esse é um tema que a gente foi debatido lá no... Doutora, só uma sugestão, eu lembrar mais uma vez que amanhã acaba o prazo para o encaminhamento de propostas de enunciado para a 10ª Jornada de Direito Civil. Eu acho que essa sua pergunta caberia um enunciado para debate. Eu também acho. O CJ, o prazo acaba amanhã. Que tem uma... Não, mas a iniciativa parar. Tem uma... Espaço pequenininho.